deve cair na próxima safra. Isso porque as chuvas em excesso no estado do Rio Grande do Sul prejudicaram o plantio do cereal gaúcho. Então, lá no Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% da oferta nacional do grão. Então, para a gente entender o que levou a essa estimativa de queda de oferta do arroz na safra atual e os reflexos dessa redução, eu converso com o Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, que fez o levantamento dessa safra. Muito boa tarde, como vai o senhor? Prazer em recebê-lo, viu? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos prestigiam no dia de hoje. Então, Carlos, com base nesse levantamento, qual o percentual de fato da redução que vocês conseguiram observar, que é a tendência, né, para essa safra que deve ser colhida? Exato, como é tendência para toda a safra de grãos, né, com algumas exceções, como algodão, arroz deve ter uma colheita aí 1% inferior, mas o percentual até é pequeno. Porém, é 1% sobre uma safra de 2023 que também já foi menor. Essa safra de 2023 também acabou sendo 7% menor que a de 2022. Então, a gente, na verdade, na prática, está com uma safra projetada em um número 8% menor do que a de 2022, quando era um número que estava mais ou menos ajustado à demanda, né? Estamos com um cenário de que a produção vai ser inferior ao próprio consumo interno, e mais temos que atender ainda exportações de arroz que são bastante volumosas. O senhor é o maior produtor nacional do cereal, né? Exatamente, o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, os dois estados respondem por 80% da produção nacional. No sul são áreas irrigadas, né? São áreas de alta tecnologia, de alta performance, e o resto está espalhado em outros estados do Brasil. Mas realmente a participação do sul é tremendamente importante e um resultado negativo das lavouras gaúchas deve manter um cenário de oferta apertada e preços elevados, como ocorreu esse ano. Foi o produto agrícola que mais subiu em 2023. Esta previsão de queda de quase 8%, que é bastante significativa, ela já seria significativa em qualquer cenário, mas a gente considerando aí o percentual de participação do Rio Grande do Sul na oferta deste cereal aí no mercado, por que aconteceu? Quer dizer, quais são as razões, os motivos que levaram a essa redução tão acentuada aí da produção de arroz no estado? Primeiro, a questão da área plantada, né? Nós temos uma área no Brasil total, uma área aí na ordem de 1,5 milhão de hectares, somando todos os estados. Uma área que vem caindo ao longo dos anos, né? O Brasil já produziu arroz em mais de 6 milhões de hectares, quando o arroz era utilizado como a cultura de abertura de novas áreas na região do Cerrado. De lá para cá, o arroz veio perdendo espaço, como quase aconteceu com quase todas as culturas do Brasil, o arroz perdeu espaço para a soja. As novas áreas estão sendo abertas diretamente com soja e a própria soja acabou entrando e competindo com áreas de arroz. A soja avançou sobre áreas de arroz irrigado tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Para ter uma melhor ideia para todos que estão nos assistindo, hoje, na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a maior área de arroz do Brasil, existe nessa metade sul em torno de 900 mil hectares de arroz e 1,5 milhão de hectares de soja. A soja já é uma área muito maior que a área de arroz irrigado, no maior polo arrozeiro do Brasil. Então, também perda de área para a cultura da soja em termos de rentabilidade. Arroz vinha apresentando baixa rentabilidade para os produtores, eles acabaram não migrando totalmente para a soja, mas dividindo as áreas e plantando normalmente 60% ou 70% da área com soja e 30% ou 40% dessa área com arroz irrigado. Eu tive a oportunidade de conhecer e comprovar, por exemplo, essa substituição de cultura lá na região ali de Pelotas, aquela região toda ali que é a maior produtora nacional, toda ela, né? Se a gente ampliar a região do Pampa ali na entrada da Boca do Pampa, a gente pode dizer que é a maior região produtora de arroz. Agora eu fico olhando para o futuro, Carlos, quer dizer, você já disse, com a redução da oferta, naturalmente vai haver uma pressão sobre os preços altistas, né? O que a gente pode esperar para que haja uma recuperação? Ou seja, quais seriam de fato as ações que deveriam ser tomadas para que nós recuperássemos a produção mais perene, ou pelo menos uma oferta maior do arroz, para que não houvesse um preço tão grande, considerando que o arroz é um dos alimentos básicos do brasileiro, né? De fato, esse ano a gente deve permanecer com preços elevados. A gente começou ano passado com a saca de 50 quilos de arroz em casca produtor na casa de R$ 80.
terminamos o ano na casa de R$ 130, né? Foi um aumento bastante expressivo. O arroz acumulou uma alta de mais de 40% durante o ano, não chegou tudo ao consumidor. O reajuste ao consumidor ficou na ordem de 18%, muito inferior a isso. Ainda há repasse a ser feito pelas indústrias no atacado para o varejo. Então, provavelmente 2024 vai ter uma média de preços igual ou até um pouco superior à média de preços de 2023. Claro, depender de uma série de coisas como volumes importados, como é que vai ser o ritmo de exportação que deve cair nos próximos meses em função até do preço alto no mercado interno. Agora, recuperar a produção por vias de mercado, né? A gente não entende que deve ter participação de governo nisso, o setor tem que se organizar sozinho. O setor, na verdade, buscou esse ajuste, ele sempre buscou esse ajuste, tentou realmente reduzir essa área de produção para tentar reequilibrar esses preços. Os custos subiram e hoje, depois de muitos anos de prejuízo, nessas últimas 2 ou 3 safras, a rentabilidade voltou a ficar positiva no setor de arroz. Então, naturalmente, a oferta vai acabar crescendo ao longo do tempo, vai ficar bem adequada ao tamanho de demanda. Então, passando por um intervalo, um soluço, onde houve uma grande acomodação diária para poder resgatar a rentabilidade da cultura. Isso aconteceu também para a gente ter um paradigma com a cultura do feijão no Brasil, que também precisou ajustar o tamanho da área para ter preços mais atrativos, que também está acontecendo isso com o feijão desde o início desse ano, preços mais altos. Nós acompanhamos aí o drama que foi as chuvas agora no meio do ano passado, de 2023, que afetaram várias lavouras aí no Rio Grande do Sul. Não foi diferente com a produção de arroz, eu imagino. Mas eu estava lendo que o fato de as áreas ficarem durante muito tempo alagadas fez com que os produtores acabassem abandonando essa produção, ou seja, migrassem para outro tipo de produção. Esses produtores que foram para uma cultura mais rentável, como a gente acabou de falar agora, por exemplo, como a soja, eles tendem a retornar para a produção de arroz a curto prazo, na hipótese, e isso poderia acontecer em curto prazo, né? A gente está falando de curto prazo, na hipótese de uma retomada dos preços, ou seja, de uma rentabilidade um pouco maior? Isso não é muito provável, Leandro, porque na verdade essas áreas já estão definidas, até aproveitando o gancho, né? O arroz irrigado é uma cultura que é uma gramínea, o arroz aguenta bastante bem áreas alagadas, mas foi um tempo muito prolongado. Na verdade, os produtores não conseguiram efetuar o plantio dessas áreas, porque o arroz, depois que está plantado, ele até suporta um bom período de área alagada. O problema é que essas áreas ficaram alagadas durante o tempo de plantio, e aí o produtor acabou desistindo dessas áreas e não conseguiu sequer plantar toda a área que estava estimada. O Rio Grande do Sul deveria ter plantado ao redor de 960 mil hectares. Não temos o número final ainda, mas deve ter plantado ao redor de 900 mil hectares, menos do que pretendia em função dessas áreas alagadas. E é importante salientar também que ano de El Niño, esse ano de El Niño, que normalmente é favorável o clima para todo o sul do Brasil, para Argentina, Paraguai, com chuvas acima da média, para arroz isso não é positivo. Existe um histórico de redução de produtividade do arroz em anos de El Niño. Por quê? O arroz já tem a água reservada, trabalha com águas de reservatório, de lagos, lagoas, rios, barragens, e por já ter essa água reservada, não precisa de uma grande quantidade de chuvas no desenvolvimento da lavoura. Ao contrário, precisa de bastante insolação, bastante radiação solar. Em El Niños, nós temos histórico de chuvas e muito tempo de nebulosidade. Isso acaba afetando a produtividade do arroz. Então, esse número que nós estamos apresentando aí de uma safra brasileira de 9,9 milhões de toneladas, quase 10 milhões de toneladas, pode ser revisado para baixo lá na frente, à medida que, se o El Niño continuar ativo, vai continuar ativo até abril, maio deste ano, pode ainda ter impacto negativo na produtividade das áreas que conseguiram ser plantadas corretamente. Pode ter uma quebra ainda maior em razão da produtividade, né? Exatamente. É muito cedo ainda para delimitar isso, à medida que o El Niño está configurado, ele deve se desfazer e nós migrarmos para um clima neutro entre abril e maio, talvez até junho, ou seja, até lá nós vamos pegar todo o ciclo da cultura. Se continuar muitos períodos de chuva e muita nebulosidade, as lavouras podem ter prejuízo de produtividade e isso pode levar a uma safra ainda menor do que nós estamos estimando nesse momento.
Bastante atenção, que foi o aumento da oferta em razão da introdução das lavouras de arroz em áreas mais secas, o que favoreceu a oferta. Depois houve naturalmente a migração para as áreas de soja, que são muito mais rentáveis. Essas regiões de produção de arroz em áreas secas, elas, olhando para a projeção naturalmente, elas poderiam retornar, poderiam voltar à migração, por exemplo, na perspectiva de vocês, para a produção de arroz na próxima safra, por exemplo? Pode, o produtor pode optar por isso tranquilamente. Existe semente de alta qualidade, existem áreas disponíveis. O fato é que essa opção só vai ser rentável se ela for melhor do que outras alternativas que o produtor tem. Hoje, o carro-chefe da agricultura brasileira é a soja. A soja ocupa 45 milhões de hectares e o arroz ocupa 1,5 milhão de hectares. Qualquer 200 ou 300 mil hectares no arroz realmente geraria um aumento de produção. Agora, essa lavoura ser implantada fora do eixo de áreas irrigadas, em áreas chamadas áreas de sequeiro, que são plantadas em vários estados do Brasil, só vão ser implantadas se elas tiverem um horizonte de rentabilidade igual ou superior da soja, né? Lembrando que a soja também tem a questão da fixação de preço futuro, existe mercado na Bolsa de Chicago, hedge de preço, proteção de preço, pode vender a safra antes dela estar terminada, e no arroz não existe nada disso, o produtor é um produtor desprotegido, não tem como fazer hedge, não existe mercado futuro de arroz, não existe bolsa de futuros, não existe proteção, então o nível de risco econômico da cultura do arroz é imensamente maior que da cultura de soja. Isso é um ponto que, obviamente, pesa na cabeça do produtor na hora de buscar alternativas para as culturas que ele planta. A gente está vendo aí todo o problema que teve a questão do seguro rural, com recursos insuficientes para fazer a subvenção. Este é mais um complicador, quer dizer, se o produtor tivesse mais proteção, talvez até ele investisse mais nessa cultura que é tão importante para o brasileiro, não é isso, Carlos? Ah, com certeza. O seguro rural é um grandioso problema no Brasil, né? Nos melhores anos, nós cobrimos 17% da área plantada com todos os cultivos agrícolas, e nesse último ano nós cobrimos apenas 12% da área. Ou seja, nós temos aí quase 90% da área plantada com grãos, com café, com frutas, hortaliças, que não tem seguro rural. E isso é um grande problema, diferente de outros grandes países. Estados Unidos, por exemplo, para traçar um paradigma aí, os Estados Unidos têm quase 85% da sua área plantada coberta por algum tipo de seguro. E isso é mais um problema, mais uma barreira para o produtor brasileiro, além de todas essas que a gente falou hoje, né? Clima, alagamentos, falta de chuva, excesso de chuva e falta de garantia de preço. Os riscos são grandes e ainda sem seguro, realmente o risco fica muito maior. É mais um exemplo de fato de que é preciso investir na produção, porque o produtor brasileiro precisa de segurança para colocar o alimento na mesa do consumidor, na mesa do brasileiro, e acabar com, em alguns lugares, com a própria insegurança alimentar e garantir a oferta suficiente de alimentos com preços baratos para o nosso produtor. Bem, eu conversei aqui com o Carlos Cogo, que é analista da Cogo Inteligência em Agronegócio. Carlos, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer enorme ter conversado com você, viu? Eu quero ter essa oportunidade e estarei à disposição sempre que possível. O canal está sempre aberto para você. Até mais.